Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Estado de Roraima 2018. Nessa aula nós vamos continuar ainda resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital. Acompanha comigo a leitura desta questão. Considere o seguinte botão, presente na guia página inicial do Word 2016, versão em português e em sua configuração padrão. Aí aparece ali um botãozinho. Por meio dele, pode-se acionar o espaçamento. Letra A, antes e depois de parágrafo apenas. Letra B, entre linhas de parágrafo, bem como antes e depois de parágrafo. Letra C, antes de parágrafo apenas. Letra D, depois de parágrafo apenas. E a letra E, entre linhas de parágrafo apenas. Bem, pessoal, vamos identificar primeiro esse botão lá no Word 2016, como pede a questão, e depois a gente volta a resolver ela. Acompanha comigo. Eu tenho dois parágrafos digitados aqui no meu Word 2016. E nós localizamos aqui uma guia chamada página inicial. E dentro dessa guia página inicial nós temos um grupo parágrafo e esse botão que é o mostrado na questão. O nome desse botão se chama espaçamento de linha e parágrafo. Isso porque através desse botão eu posso alterar tanto o espaçamento entre linhas, como também o espaçamento que existe antes ou depois de um parágrafo. Vamos observar na prática? Então primeiro eu vou selecionar esse segundo parágrafo. Nós vamos clicar aqui na guia página inicial, no grupo parágrafo e no botão espaçamento de linha e parágrafo. E aqui tem vários padrões de espaçamento entre linhas. Um, que é simples, tem 1,15, 1,5, 2, eu vou escolher 2 que é duplo. E observa como ele alterou o espaçamento entre as linhas do parágrafo selecionado. Portanto, de fato, esse botão permite alterar o espaçamento entre linhas. Agora eu vou desfazer a operação e vou selecionar esse primeiro parágrafo agora. Vou clicar no botão espaçamento de linha e parágrafo e aqui embaixo tem uma opção que diz adicionar espaço antes do parágrafo e também adicionar espaço depois do parágrafo. Percebe que eu posso escolher tanto para adicionar espaço que existe antes do parágrafo, como também o espaço que existe depois desse parágrafo. Eu vou escolher essa opção, adicionar espaço depois do parágrafo. E percebe que depois do primeiro parágrafo, agora ele adicionou um certo espaço. Então, o botão se chama espaçamento de linha e parágrafo porque ele permite tanto alterar o espaçamento entre linhas, como também alterar o espaçamento que existe antes ou depois de um parágrafo. Agora a gente já pode dar a resposta olhando a questão de volta. Acompanha comigo. Então, por meio dele, deste botão, pode-se acionar o espaçamento. Letra A, antes e depois do parágrafo apenas. Errado, porque também pode ser o espaçamento entre linhas. Então, não é apenas antes e depois do parágrafo. Letra B, entre linhas de parágrafo, certo? Bem como antes e depois do parágrafo. Perfeito, é para isso que serve esse botão, para alterar o espaçamento entre linhas do parágrafo, bem como também o espaçamento que existe antes e depois do parágrafo. Por isso a resposta, nossa letra B de Brasil. Por que não a letra C? Porque disse só antes do parágrafo apenas. E não, pode ser depois do parágrafo ou espaçamento entre linhas. A mesma coisa a letra D, depois do parágrafo apenas. Não, pode ser antes e pode ser o espaçamento entre linhas. E a letra E, entre linhas de parágrafo apenas. Não, porque pode ser o espaçamento antes e depois do parágrafo, além do próprio espaçamento entre linhas. Então a resposta completa e correta é essa indicada na letra B de Brasil para o botão espaçamento de linha e parágrafo do Word 2016. Certo, pessoal? Era isso então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!